negociação. Na sexta-feira, a Marfrig confirmou, depois do encerramento do pregão, a compra de 24,23% da BRF. Esse negócio somou 196 milhões de papéis, totalizando um valor total de cerca de 4 bilhões e 400 milhões de reais. E para quem quiser saber mais detalhes sobre essa compra, sobre o histórico da Marfrig, da BRF, eu falei sobre isso em detalhes no radar de ontem. Vou colocar o card aqui para quem quiser saber mais. Só que agora o objetivo dessa conversa é jogar o assunto para frente e falar sobre essa negociação que gerou intensos debates no mercado financeiro e também falar como que fica o tabuleiro aí do mercado frigorífico depois da união dessas duas empresas, que não se sabe ainda se vão se fundir, se não vão. E para me ajudar aqui nessa conversa, eu recebo a Angélica Marufuji, que é sócia e analista da Meraki, e o Leonardo Alencar, que é analista de alimentos da XP. Obrigada pela participação de vocês, Léo, Angélica. Obrigada, boa noite. Legal. Bom, vou começar aqui com o Léo, perguntando por que, Léo, que as ações da Marfrig caíram na sexta-feira 5,2% e por que caíram também ontem 0,3%. Hoje tiveram um certo ajuste, mas isso significa que o mercado não gostou dessa notícia. E aí, por outro lado, a BRF subiu 16% na sexta-feira, acumulou uma alta de quase 30% na semana. Também ontem teve uma queda de 2,67% e hoje caiu de novo. Daí queria que você trouxesse aí os detalhes dessa compra e por que as ações da Marfrig então responderam com queda. BRF subiu bastante, mas também agora está caindo. Bom, boa noite a todos. Eu acho que o mais interessante dessa história toda é que foi um movimento inesperado, tá? Então acho que foi um movimento rápido e inesperado, né? Literalmente a Marfrig começou a comprar ADRs da BRF na semana, literalmente quase atingiu 5% ali na terça-feira, e da terça-feira até a sexta-feira, que foi essa movimentação que ela chegou a mais de 24% da BRF. Já é uma movimentação rápida, não deu tempo, inclusive, da gente fazer uma análise um pouco mais crítica de possíveis caminhos daqui para frente, né? De maneira geral, se a gente considerar as informações que a gente tem hoje, a Marfrig fez uma aquisição de ações da BRF, tá? Então ela fez, de certa forma, um investimento financeiro, mas ela não interferiu em nada ainda na parte de gestão e não vai interferir isso pelo menos pelo curto e médio prazo, né? Eles até falam que foi uma compra passiva. Então, na verdade, quando a gente olha a ótica dessa junção, fusão, quais são os próximos caminhos, por enquanto não houve fusão, né? Houve só uma compra de participação da BRF pela Marfrig, que agora é o maior acionista da BRF. Claro que isso envolve um desembolso de caixa, alto, né? Está falando na casa de 830 milhões de dólares que a Marfrig pagou por essa fatia de 24%. Então, desembolso de caixa, isso vai afetar diretamente o preço das ações, inclusive numa discussão de alocação de capital, né? Então, a Marfrig vinha num processo de desalavancagem, de redução de custo de dívida e até com uma perspectiva de pagamento de dividendos. Tinha vários caminhos e, eventualmente, ela, assim, inesperadamente para o mercado, ela veio com uma movimentação de compra de papéis da BRF que muda um pouco, ou talvez traga um pouco de incerteza em relação a esses próximos passos. Eu acho que isso foi um ponto que levantou dúvidas, até se realmente faz sentido a própria Marfrig fazer essa fusão com a BRF, né? A Marfrig já foi dona da Seara no passado, vendeu a Seara, são setores diferentes, são setores com particularidades realmente bem diferentes, o setor de aves e suínos está bem mais desafiador do que o setor de carne bovina. Acho que no final das contas o reflexo da sexta-feira foi muito mais queda na Marfrig por conta dessa questão cambial de gasto, né, de financeiro, e é claro que a BRF diretamente impactada pelo processo de compra muito grande de ações que aconteceu pela Marfrig, né? Então acho que esse foi o principal ponto. O mercado só foi ter com certeza disso no final do dia. Teve muita gente que estava posicionada em BRF, às vezes vendida no papel, e isso também acho que acaba gerando um pouco mais de correria em cima disso, e tinha muita gente, inclusive, teve vencimento de opções na sexta-feira passada, então acho que esse é um outro ponto que vale a pena considerar. Tem muita gente que tinha comprado opções de BRF, que acabou sendo exercido, acabou virando comprado no papel, e que na segunda-feira decidiu sair do papel. Então o papel também BRF ontem começou a cair um pouco por isso. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente fazer uma análise dessa fusão, porque a gente não tem ainda certeza nem de quando, nem como seria essa fusão. A gente tem muito mais uma leitura de movimentação acionária apenas, tá? Que foi o que aconteceu. Então deve se ajustar um pouco mais, BRF voltar e Marfrig voltar a subir, né? Essa distorção de sexta-feira deve ser corrigida no curto prazo. Uhum. Angélica, o Léo falou aí de 2 pontos, né? Então, que a Marfrig já tinha tentado expandir sua atuação para frangos, né? Ela que é focada em bovinos, então alguns analistas falaram sobre isso, vai ser uma nova tentativa dela tentar expandir sua atuação para frangos, será que vai funcionar? E uma outra questão também é que BRF e Marfrig já tentaram se fundir antes lá em 2019, só que aí o mercado falou, não, agora a Marfrig veio com tudo, tá em outra posição, tá por cima. Queria que você comentasse assim, o que tem de diferente dessa nova tentativa de possível união, o que você acha? Você acha que futuramente eles vão se fundir mesmo ou não? Em relação a 2019, nessa tentativa frustrada. Certo. Eu acho que a diferença primordial em relação a 2019 é o fato de que a Marfrig está em outro patamar hoje de geração de caixa, né? Então, em 2019 era uma empresa que realmente era muito mais focada no mercado, né, sul-americano, brasileiro, e ali você tinha dúvidas realmente o que a companhia queria ser no futuro. A partir da aquisição que a Marfrig fez a National Beef, quando ela realmente entrou no mercado norte-americano e ela conseguiu capturar um benefício do ciclo norte-americano, né, do bovino, ela entrou numa espiral muito positiva de geração de caixa. Então, acho que a principal diferença de 2019 para cá é realmente quanto a Marfrig vem gerando caixa, e isso, obviamente, deixa ela mais favorável para fazer investimentos, como ela fez agora, né, comprando essa participação na BRF, e quem sabe, né, na proposta de fusão dessas duas companhias, a Marfrig acaba tendo uma participação acionária muito mais expressiva do que era a ideia inicial de 2019.
Tá? Agora, no ponto de vista, né, de gestão dessa cadeia de frango, que é realmente muito diferente do que é a expertise da Marfrig, que é em bovinos, eu acho que é aí que é a grande incógnita e a grande dúvida do mercado, porque ela já foi a detentora da Seara, que hoje é o principal competidor dela e hoje está nas mãos da JBS, e é uma companhia que conquistou market share de forma expressiva nesses últimos anos, muito possivelmente por conta da gestão da Seara, que mudou completamente nas mãos da JBS, e hoje está muito mais competitiva, e muito mais agressiva até mesmo em termos de marketing e de precificação. Então, a dúvida do mercado é o que a Marfrig poderia agregar na gestão da BRF, tendo em vista a diferença das duas proteínas e do histórico, eu diria, nem tão favorável da Marfrig como a detentora da Seara no passado. O Artdan, que sempre acompanha a gente aqui no chat, está perguntando de mudanças na gestão. Uma coisa que eu vi também muitos bancos falarem é que o Marcos Molina, à frente da Marfrig, comprou a National Beef lá nos Estados Unidos, então ele fez uma boa gestão, deixou sua marca e tal. BRF, em compensação, tem tido uma gestão aí vista como desastrosa pelos analistas. Eu vou pedir para o Fabão só colocar aqui um elemento a mais, a gente já fala de gestão, para falar do tamanho das empresas e dar uma dimensão para a galera do que a gente tem no mercado hoje. Então, a gente vai começar colocando na tela a BRF, então a gente tem aí quais são as marcas que a empresa tem hoje, então Sadia, Perdigão, tem margarinas, Miss Daisy de sobremesa e tal, e o faturamento de 39 bilhões e meio de reais. E aí a gente vê também que essas empresas já estão com operação bem internacional, né? Então aqui, por exemplo, o BRF, a gente vê que 56% do faturamento em 2020 veio do Brasil, isso segundo um levantamento aí que a RPS ajudou a gente a fazer. Vou pedir para ele passar para a próxima empresa, que é a Marfrig. Então, se a gente considerar o faturamento de BRF e Marfrig juntas, se elas repetissem o faturamento de 2020, elas teriam um faturamento total de 107 bilhões de reais. Vai aparecer aí já para a galera aqui a tela. Então, a Marfrig faturou 67,5 bi no ano passado, sendo 28% Brasil e América do Sul e 72% América do Norte, que é o que vocês chegaram a comentar, não sei se antes do ar ou já agora, mas falando de que essa é uma ação que os analistas gostam bastante também, porque tem essa exposição à receita lá dos Estados Unidos. E aí, agora a gente vai ver o tamanho da JBS, que quando a gente observa, né, ela é muito maior do que as duas empresas combinadas. Ela chega a um faturamento de 275 bilhões de reais. A gente vê que a receita também é bem diversificada, tem uma parte importante da receita que vem dos Estados Unidos, tanto de divisão de bovinos quanto de suínos. E aí a gente vê que a empresa já tem 60 marcas, ela tem sozinha quase a mesma quantidade de marcas que a BRF e a Marfrig juntas. E o faturamento de 275 bilhões, se a gente juntar Marfrig e BRF, é 40% desse faturamento de 275 bilhões. E aí, por fim, a gente tem o nosso, talvez, patinho feio do setor de frigoríficos, que é a Minerva, que tem o menor faturamento dentre as quatro. Daqui a pouco a gente vai ver que também tem menor número de recomendações, aí talvez seja a menos preferida dos analistas. Tem menos marcas também, 15 marcas nacionais e internacionais, um faturamento de 20 bi e meio. E aí a gente vê também um problema aí da Minerva, que os analistas apontam que ela tem a maior parte da receita dela baseada no Brasil e também América do Sul, e aí que, né, uma região que tem sofrido bastante aí com a questão dos grãos. Então, feito esse panorama aí das empresas, vou voltar aqui para o Léo para perguntar, Léo, o que a gente pode ter, o Léo só fazendo um disclaimer aqui, galera, ele está restrito para falar de JBS e de Minerva, então depois a Angélica pode falar de JBS e Minerva, mas falando de BRF e Marfrig, Léo, ela continua sendo uma empresa ainda menor do que seria JBS, e a gente ainda tem os mesmos problemas que a gente tinha antes, né, de BRF, exposta muito ao mercado brasileiro, por outro lado, Marfrig já mais exposta à receita lá dos Estados Unidos. Como que ficam as coisas daqui para frente? Eu acho que, sim, vale ter em perspectiva só o cuidado de lembrar que ainda não teve essa fusão, né? Então acho que tem muito chão pela frente até essa possível fusão, né? Mas se a gente fosse fazer um exercício de pensar com o que seria uma junção dessas empresas, né? A complementaridade geográfica acho que é o grande ponto alto aí dessa tese. Então, realmente, Marfrig, em 2021, ela já foi para casa de 80% da receita proveniente da América do Norte, região onde a BRF não tem participação, então seria um ponto muito forte na tese. Aqui no Brasil, na verdade, os outros 20% de Marfrig é Brasil, Argentina e Uruguai, então Argentina e Uruguai também seriam outras geografias que ela teria na base. Vale lembrar que a BRF tinha uma operação na Argentina, que foi comprada pela Marfrig, né? Então acho que tem um relacionamento já um pouco mais próximo das duas empresas, mas essa complementaridade geográfica, eu acho que é um dos grandes pontos altos em relação à tese, né? Você tem uma diversificação geográfica que significa menor percepção de risco. Então, você teria dentro de um setor que é extremamente volátil, que é o setor de commodities, você teria uma perspectiva de redução de volatilidade dos resultados por conta dessa maior diversificação geográfica. Quando uma região está indo muito bem, a outra pode estar indo mal, você faz um pouco de balanceamento em cima disso. Isso tem funcionado muito bem para a Marfrig, por conta dessa participação, desse peso maior agora dos Estados Unidos, e aí aumentando, então, isso também não só na questão geográfica, mas na questão das proteínas, né? Vale ele sempre lembrar. Marfrig, 100% carne bovina, tá? E muito focado na parte de food service, crescendo mais na parte de industrializados, principalmente hambúrguer nos últimos meses, últimos anos, e a BRF,
carne de frango e carne suína, principalmente carne de frango, né, uma estimativa na casa de 70%, 80% da receita da empresa de carne de frango, né, e muito focado em varejo, tá, e com muito processados. Então você tem realmente muita complementaridade nesse sentido. Acho que esse é o ponto que mais chama a atenção da tese, né. Sim, as duas juntas não vão ser do mesmo tamanho da JBS, vão continuar sendo menor que a JBS, mas você começa a ter mais complementaridade em portfólio, e essa diversificação geográfica de proteínas também, que no final das contas, tudo isso se traduz em perspectiva de menor volatilidade de resultados num setor que é muito volátil. Tá, isso que é positivo. É claro que isso não muda a leitura de curto prazo, né? A BRF tem seus desafios aí de curto prazo por conta do preço dos grãos, né, da perspectiva de margens menores. Isso já aconteceu no primeiro trimestre desse ano, deve continuar acontecendo ao longo do ano, mas de novo, né, a fusão, se acontecer, deve estar olhando muito mais 2022 em diante do que 2021. Então acho que a conjuntura muito favorável à Marfrig favoreceu esse movimento da Marfrig em relação à BRF, e a BRF está numa conjuntura mais desfavorável pela questão de grãos, pela questão toda desafiadora de Brasil, principalmente. Uhum. Tá, eu vou passar agora para a Angélica. Angélica, vocês têm na Merak e JBS na carteira, vocês venderam participação em BRF na sexta, e aí eu queria saber, assim, qual que foi a tese por trás disso, e por que vocês acreditam que hoje a JBS é a empresa mais interessante do setor, e daí se você puder, não sei se você vai passar, mas na sua resposta um pouco pela questão da gestão também, de BRF, que o pessoal fala bastante. Tá ótimo. Bom, como você comentou, a gente é acionista de JBS, é uma posição que a gente já faz algum tempo, eu diria que praticamente desde o início aqui da Merak, e o racional, né, do investimento em JBS é principalmente pela combinação de fatores, então a combinação das proteínas, que hoje ela tem exposição, e principalmente pela recuperação de algumas proteínas, principalmente suínos e porco, né, suíno e frango nos Estados Unidos, que não tiveram um ano tão positivo no ano passado, por conta da pandemia, mais exposição ao canal de food service, que eles chamam, e que esse ano, por conta, né, da recuperação da economia norte-americana, tanto por estímulos quanto também pela aceleração da vacinação, essas duas proteínas, né, esses dois ativos da JBS, eles estão com uma performance muito positiva, inclusive acima do que a empresa imaginava ainda para esse primeiro semestre. Então, nosso racional realmente foi pela combinação tanto da carne bovina nos Estados Unidos, que já vinha numa dinâmica muito favorável no ano passado e que continua esse ano, principalmente por, como eles falam, né, a companhia fala pela oferta de gado que ficou represado no ano passado, isso se traduz em margens melhores para a indústria, isso obviamente não só para a JBS, para a Marfrig também, pela operação da National Beef, e principalmente pela recuperação da parte de suíno e de frango também nos Estados Unidos. E, obviamente, por conta, isso se traduz, claro, uma geração de caixa livre muito positiva. No ano passado, a empresa já teve uma geração de caixa expressiva, e provavelmente esse ano o número também vai ser muito forte, e claro que isso se traduz em, né, pagamento de dividendos, oportunidades de M&A, a empresa é muito focal em falar que as oportunidades estão mais em produtos processados, não mais in natura, e ela inclusive, já fez uma aquisição recente, né, num ativo de plant-based, então a empresa realmente está muito ativa nesse aspecto, em utilizar o caixa de forma que isso gere mais valor, tá? Agora, no racional da BRF, né, como você até gostaria que eu falasse de gestão, eu acho que a gestão da BRF, ela já melhorou bastante nos últimos anos, acho que sim, ela já teve um período ali muito difícil, há uns 3, 4 anos, que realmente a empresa estava numa situação onde ela teve que vender muitos ativos justamente para não quebrar, né, ela estava realmente numa situação de endividamento, de liability management muito negativo, e que melhorou. Então, eu diria que a atual gestão, ela é razoável para o propósito da companhia, eu acho que o mercado, sim, os investidores têm muitas dúvidas quanto à dinâmica de médio e longo prazo, em termos da estratégia que a companhia se coloca para médio prazo, ela realmente quer crescer, ganhar mais participação de mercado, aumentar a participação em produtos processados, que são produtos com margem maior, mas o grande questionamento é que o cenário hoje é um cenário preocupante em termos de rentabilidade de margem, por conta do cenário de aumento de preços de grãos, e isso obviamente independe do poder da companhia, o que a empresa acaba fazendo é tentar repassar preço para tentar minimizar esse impacto nas margens operacionais, mas claro, a gente tem que sempre lembrar que as pessoas, os consumidores, eles são sensíveis a preço, então isso também pode acontecer de ter um impacto negativo em volume, pensando que o aumento de preço ele já vem acontecendo há vários trimestres, e isso deve continuar ainda a acontecer. Então, eu acho que é uma gestão que realmente está fazendo o que consegue fazer, mas, claro, o nível de endividamento da empresa ainda é elevado, está muito perto das 3 vezes, né, dívida líquida EBITDA, que é justamente o número que ela se comprometeu de não ultrapassar esse comprometimento com o conselho, justamente para ter uma disciplina de caixa. Então, isso também é uma situação que a BRF tem que lidar hoje no dia a dia, além da situação dos grãos. Uhum. Vou pedir para o Fabão colocar para a gente a tabela com as recomendações das casas que têm cobertura para as ações. Então, a gente vê aí BRF, Marfrig, JBS e Minerva. JBS bem refletindo o que a Angélica acabou de falar, a ação preferida hoje dos analistas, tem 13 recomendações de compra, 2 neutras, 0 venda, tem um preço-alvo médio ali de R$ 41,03, então o mercado também espera aí um potencial de alta, talvez de uns 35%, e aí a gente tem ali BRF já equilibrado, recomendações de compras e neutras, Minerva também com uma descrença aí do mercado, 8 compras, mas ainda assim mais recomendação de compra, 8 compras, 4 neutras, mas chama atenção que Minerva tem o maior upside, então tem um preço-alvo ali de 14,93, o que talvez sugira que a ação está descontada, não sei, vou perguntar para vocês. E aí a gente tem ali Marfrig com 7 recomendações de compra, 5 neutras e 1 venda. O que eu queria perguntar? Eu vou perguntar primeiro para o Leonardo de Marfrig, depois eu passo para a Angélica para falar um pouco de Minerva também.
O Leonardo passou para a gente um gráfico aí que mostra as margens lá nos Estados Unidos explodindo, que explica aí essa preferência do mercado por JBS e Marfrig. Então, o mercado sempre quando justifica porque prefere os analistas, Marfrig, JBS, que são as preferências aí nos últimos períodos, é porque eles têm essa exposição maior aos Estados Unidos, como a gente mostrou nas telas, e aí tem essa expectativa aí de margens muito altas. O que eu queria saber, Leonardo, é por que ainda assim o Marfrig também tem ali uma visão neutra, e o que a gente pode esperar daqui para frente, uma questão muito importante que o mercado está observando agora é a inflação global, né? Se ela pode fazer com que esse estímulo, essa compra aí que está vindo dos Estados Unidos, com reabertura da economia e tal, pode afetar as perspectivas para a empresa. Eu queria saber a tua opinião, então, em relação a isso. Eu acho que esse é um bom ponto, Priscila, porque, no final das contas, na hora que a gente olha realmente a estimativa de margem do setor, né, existem alguns dados que a gente consegue analisar isso, mostra que os dados até maio seguem muito favoráveis a todo o setor de frigorífico de carne bovina nos Estados Unidos, tá? E isso, somando ao câmbio desvalorizado do Brasil, segue favorecendo muito o Marfrig. Então, o resultado do primeiro trimestre foi muito forte por conta disso. A dúvida acaba que a gente está pensando num setor muito cíclico, né? E esse cenário que a gente está vendo muito favorável hoje é porque no ano passado a gente teve todo o evento da pandemia e afetou, inclusive, a quantidade de animais abatidos, né? Você teve uma paralisação da indústria frigorífica, que criou um excedente de animais para abate, portanto, preços mais baixos, e aquela correria que teve dos mercados, e até com todos os estímulos governamentais, os subsídios governamentais, mantendo um consumo muito forte, que segurou os preços das carnes mais altos e até puxou o preço das carnes. Então, em 2020, um setor que já teve uma margem muito boa, e com esse excedente formado no segundo trimestre do ano passado, que ainda não foi 100% absorvido, a gente continua num cenário de oferta confortável para o frigorífico, tá? E com muito mais ainda auxílio governamental, que está favorecendo, sustentando a demanda de patamares muito interessantes, e que eu acho que isso acaba, então, a dúvida que fica, acho que talvez vai levantar aí quem é que está olhando para a ótica neutra e venda, talvez seja na expectativa de que o melhor momento já passou, ou que estamos no melhor momento, né? Quando a gente olha realmente essas perspectivas de margem do segundo trimestre ainda melhores do que o primeiro trimestre, isso explica por que a gente ainda está otimista com o case, com o papel, por isso que a gente acha que o Marfrig ainda tem mais espaço a subir por conta disso. O segundo trimestre do ano passado foi muito forte, esse ano está se desenhando também muito forte, e não deve ter uma queda como teve no ano passado, né? Que foi um momento muito bom no segundo trimestre, depois o terceiro trimestre voltou quase que ao normal. Esse ano não, deve ter um terceiro trimestre ainda melhor do que no ano passado. Então, é um 2021 que está se desenhando muito bom nos Estados Unidos. Aí acho que isso está por trás do nosso grande otimismo com o papel. Talvez 2022 já não seja tão bom que 2021, que eu acho que é até difícil de ser tão otimista, de esperar 2021 melhor que 2021, mas ele deve se sustentar em patamares historicamente bons ainda. Então, eu acho que aí começa a mudar um pouco a opinião dos analistas, né? Quando que o preço do gado lá, que hoje está barato, começar a subir e afetar a margem dos frigoríficos, né? Então, se isso começar a acontecer em 2022, você começa a ter margens menores, aí você começa a tirar um pouco da perspectiva favorável do papel. Mas a gente acha que 2022 ainda deve ser um ano favorável do setor, e daí para frente começa a ter um pouco mais de dúvida. Então, nossa leitura, acho que é um momento muito bom, muito melhor do que o esperado para o Marfrig, e que deve continuar positivo, pelo menos no curto e médio prazo. Por isso que a gente segue no papel, com nossa recomendação de compra no papel. E qual que é o preço-alvo mesmo que vocês têm para a Marfrig? A gente tem R$24 de preço-alvo. E para a BRF? BRF está com R$30 de preço-alvo. Tá, beleza. Angélica, e aí eu queria que você completasse aí, então, uma parte da análise, falando da Minerva, né, que é o patinho feio aí do setor, né, ação que, assim, tem mais críticas e tal, o pessoal não estava muito animado com a ação, só que a gente, por outro lado, vê um upside, o maior upside aí entre as ações, né, eu queria entender, assim, se as outras ações já subiram um pouco, então, estão com os múltiplos elevados, por isso que o pessoal não enxerga com bons olhos, e se vale a pena correr esse risco aí de Minerva, o que você acha? Eu acho que o ponto de Minerva é uma questão, talvez, de um momento, ou seja, do timing de você ser acionista da Minerva, tá? Então, a Minerva, como companhia, ela também passou por um período difícil, né, em termos de alavancagem também, de alto endividamento, e que, recentemente, ela também conseguiu chegar num cenário positivo de geração de caixa, justamente porque fez todo um serviço que foi desenvolvido pela companhia de emissões de novas dívidas, alongamento da dívida, então tudo isso é mérito da companhia. O ponto agora que é desfavorável para a Minerva, por isso que eu falei que, na verdade, é um momento que não joga a favor essa alocação agora, é por conta do custo de gado. Tá? Então, a Minerva é uma operação que está hoje somente na América do Sul, né, e também no Brasil, obviamente, e é uma operação que agora o preço do gado, principalmente aqui no Brasil, ele está muito, muito alto. Então, ele chegou a mais de R$300 ao preço da arroba, e isso tem uma questão cíclica. Então, é algo que já era, digamos assim, esperado pelo mercado, que o ciclo do gado ia ficar realmente com menor disponibilidade de gado para o abate, e por isso os preços acabam ficando mais elevados, e isso acaba pressionando as margens dos frigoríficos. É verdade que as exportações estão muito fortes, principalmente para a China, isso também já aconteceu no ano passado, segue nessa trajetória agora em 2021 também positiva, isso ajuda com certeza a companhia, mas a dinâmica de margens é pior do que o que a gente viu no ano passado. Então, ano passado o gado começou a subir mais no segundo semestre, nesse ano ele realmente já começou em outro patamar, e a dinâmica realmente não é desse preço do gado cair de forma expressiva. Então, é mais pela questão desse momento que acaba sendo o contrário à Minerva. Não é tanto questão de múltiplo, o upside ele existe, ele é expressivo, mas de fato agora não é o melhor momento de você realmente fazer esse investimento. Não sei se travou talvez a Priscila, mas esse é um belo gráfico para discutir dos Estados Unidos.
aproveitar enquanto a Priscila caiu. Para explicar quem estiver olhando esse gráfico, ele é uma estimativa de margem dos frigoríficos de carne bovina nos Estados Unidos, tá? Ele está em dólares por cabeça de animal abatido. Essa linha azul é 2021, tá? Essa linha preta por trás que disparou no segundo trimestre do ano passado, é o ano de 2020. Essa margem incrível que foi no segundo trimestre foi efeito daquela paralisação dos abates por conta da pandemia, né? Os frigoríficos pararam os abates, teve um excedente de animais para abate, preços mais baixos e consumo que se manteve forte, então o preço da carne para cima. A gente nunca viu uma margem tão boa, tanto é que o gráfico continua estourado, porque senão é muito difícil de ver toda a tendência. Provavelmente não vai ver uma margem dessa também nunca mais, né? Acho que é uma coisa muito forte. Mas esse ano começou com essa linha azul muito forte, vindo com margens acima dos últimos anos e voltou a ganhar força, então, no segundo trimestre. A gente viu o resultado da Marfrig, principalmente no primeiro trimestre, muito forte, já mostrando o efeito dessa margem e desenhando para um segundo trimestre ainda melhor do que o primeiro trimestre, que acho que isso é uma coisa que ninguém estava esperando. Até resgatando um pouquinho a discussão de Marfrig versus BRF, em grande parte, ela discute que foi a geração de caixa de 2 trimestres que vai viabilizar a compra de 24% da BRF, né? É uma coisa que realmente não se imaginava. Um movimento tão rápido desse, tão favorável dos Estados Unidos, que possibilitou aproveitar o momento que a BRF estava mais descontada aqui no mercado brasileiro e fazer uma aquisição de 1/4 da empresa nessa distorção. Então, acho que acaba sendo um ponto bem positivo. Gente, eu tive uma instabilidade aqui na minha internet, mas acho que deu para vocês completarem aí um pouco do raciocínio. A última questão que eu queria colocar para vocês é se, apesar dessas preferências aí entre algumas ações, se vocês veem que o setor de frigoríficos como um todo é um setor atraente perto dos outros setores que a gente tem aí na Bolsa. Então, a gente sabe que commodities é um setor que está sendo visto como muito atrativo agora, mas existem diferentes perspectivas, né, para commodities metálicas, commodities agrícolas, enfim, celulose. Queria saber, assim, dentre os setores, se vocês acham que quem está assistindo a gente deve ir para frigoríficos mesmo, deve ter frigoríficos na carteira, ou se hoje a gente já tem outras ações mais promissoras aí à frente. Eu vou começar com a Angélica, porque ela faz a cobertura também de outros setores. Acho que o Leonardo é mais alimentos, agro, né, Leonardo? Mas se bem que o Leonardo também com agro, aí você talvez dê um panorama aí para a gente. Mas, Angélica, então qual que é a tua opinião aí? Eu acredito que o setor frigorífico ainda é um setor que realmente traz bastante valor para os acionistas. Eu acho que principalmente, lógico, como você comentou, né, Priscila, é importante a gente separar quais commodities que a gente tem que realmente priorizar nesse momento. Então, eu acho que nesse cenário, a minha recomendação é priorizar justamente as empresas que estão com exposição ao mercado norte-americano, para capturar essa recuperação da economia, voltando de forma muito forte e de forma mais rápida do que o esperado, em detrimento, obviamente, das empresas que têm uma exposição em termos de custos de commodities que estão em preços muito elevados, como é o caso justamente das companhias que têm o componente de custo de milho, de soja, até mesmo no caso agora a Minerva, que tem essa exposição ao preço do gado aqui no mercado doméstico. Então, eu acho que sim, o setor de frigoríficos sim faz bastante sentido, é um setor resiliente, então eu acredito que é uma boa alocação de recursos nesse momento. Minha preferência continua sendo o JBS. Agora o Léo, da sua cobertura você também cobre, além de frigoríficos, alimentos e agro, né? Então, queria também que você... também. E bebidas também. O churrasco inteiro, de certa forma. O churrasco inteiro, ótimo. Não, e aí, queria que você falasse também aí, dentre as ações da tua cobertura e também o que você conversa com os outros analistas da XP, o que vocês têm de visão aí sobre o setor? Estão animados, não estão? Preferem outros setores? O que o pessoal está falando aí? Tem, claro, que um movimento de rotação dos setores que é um pouco mais complexo a discussão, e a gente sabe que frigoríficos ou até players de commodities, muitas vezes a gente está falando de um setor de, historicamente, margens muito estreitas, que nesses últimos anos está num momento muito favorável de margens, né? Daqui para frente, eu acho que ainda tem, sim, potencial interessante. A China, que é o grande motor de consumo de commodities, ela ainda está bem aquecida, de certa forma, isso vai favorecer o preço de grãos, está favorecendo o preço de milho e soja, principalmente, também está favorecendo outros setores, né? A recuperação econômica mundial está puxando o preço de açúcar, puxando o preço de petróleo, que vai afetar o preço do etanol, então quase que o setor todo de agro está muito favorável. Algumas dessas commodities, até foi um ponto que a Angélica comentou dos grãos, né, milho e soja principalmente, isso vai afetar de maneira negativa a margem dos players daqui do Brasil, principalmente BRF, né. Então, provavelmente, o fato do agro estar tão aquecido com preços mais altos, né, que está trazendo margens favoráveis para o agro, explica o porquê que BRF também está num cenário um pouco mais desafiador, pelo menos de curto prazo. Mas acho que, pensando numa construção, talvez um olhar um pouco mais médio e longo prazo, é interessante ter, sim, alocação no setor de frigoríficos, porque a gente está falando do setor de alimentos, é um setor extremamente resiliente. Normalmente, quando a gente pensa em consumo, quando começa a economia, a última coisa que você vai cortar é consumo de alimentos. Então, você tem aí uma variável de resiliência. Ele não tem tanta, tem volatilidade de preços, mas você tem aí uma resiliência do setor como um todo. Então, a gente acha que os Estados Unidos segue positivo ao longo de 2021 e 2022. O Brasil está extremamente desafiador, tanto pelo lado da demanda como pelo lado da oferta. Então, tem uma perspectiva desse cenário melhorar daqui para frente, provavelmente mais 2022 e 2023. Mas, então, você teria um setor que hoje está bem para quem está posicionado nos Estados Unidos e deveria ficar bem para quem está na América do Sul, pelo menos 2022 e 2023. E é um setor realmente muito resiliente. Então, acho que tem até uma variável a mais aí, que é a questão de inovação, toda uma nova linha de produtos que está vindo. Então, acho que é um setor que, por mais que ele seja mais antigo, muitas vezes o pessoal critica, mas ele tem performado muito bem, sobretudo nos momentos de crise, ele tem entregado resultados consistentes. Então, acho que isso é um ponto favorável, pensando em gestão de risco de carteira, ter uma alocação num setor que tem mais resiliência. Uhum. Angélica, a última pergunta que o pessoal está fazendo aqui no nosso chat sobre a Argentina. Você acha que as restrições lá do governo argentino sobre os frigoríficos e tal podem afetar as nossas ações aqui? Quais ações que são mais afetadas?
Sim, a ação mais afetada, isso não deveria, né, justamente justifica, acho que talvez a Minerva seja justamente o ativo menos preferido ali pelos analistas, é justamente a Minerva. Então, ela tem cerca de 10%, se eu não me engano, das receitas específicas em Argentina. Então, as restrições impostas, em tese, por 30 dias, né, deveriam ser temporárias, mas a gente sabe que isso acaba sendo tanto quanto arbitrário e foge, obviamente, do controle da empresa. Ela é a empresa mais afetada pela exposição da Argentina. Então, é verdade, as empresas, elas deveriam sofrer, mas essa notícia, como, né, já foi publicada, já está, eu diria, aqui no preço. Obviamente, se estendido esse prazo para mais de 30 dias, você poderia sim ter um impacto, principalmente em Minerva, por conta dessa exposição maior, mas eu acho que agora acaba sendo algo limitado, dado por essa notícia já não ser novidade, vamos chamar assim. Uhum. Tá certo, então. Angélica Marufuji, sócia analista da Meraki, Leonardo Lencar, analista de agro, alimentos e bebidas da XP. Agradeço demais a presença de vocês aqui no Radar, já deixo o convite aberto aí para próximas, para a gente ver então essas perspectivas, ver se o pessoal ficou meio bravo com Minerva aí, vamos ver se Minerva dá a volta por cima, eu trago vocês aqui de novo. Tá ótimo. Obrigado, Priscila. Sempre precisar. Obrigada, Priscila. Obrigada.